Bom dia, pessoal. Começando mais um dia na correria. Tô deixando aqui o Airbnb, que o Uber que eu chamei já tá chegando. Bom, tô aqui em Palmas. Voltamos para aquele Airbnb onde a gente ficou no primeiro dia. Renan e a Marina já foram embora. Eles tinham um voo 10 e pouco da manhã. Então eles saíram cedo. A gente ainda foi tomar um café da manhã juntos. Naquela mesma padaria que a gente foi no primeiro dia, na Panificadora Real. E agora eu ainda fiquei mais um tempo aqui, que eu fiquei organizando meus arquivos de viagem, arrumando tudo. E agora tô saindo aqui, o Uber já tá chegando, já deve estar quase estourando aí na porta. Eu vou para um hostel, tá? Eu vou ficar um dia mais em Palmas, mas eu não vou ficar aqui, acho que já até chegou. Acho que já é aquele carro ali na frente. Eu vou ficar um dia mais aqui em Palmas para conhecer, mas aí eu vou para um hostel, eu não vou ficar nesse Airbnb. Deixei o Airbnb onde eu estava hospedado e segui rumo ao meu hostel. E o calor já estava de matar. Bom, vamos lá, vamos explicar a situação. Já estou no hostel, eu saí meio corrido ali, por quê? Como eu estava dizendo, eu estava nesse Airbnb junto com os meus amigos lá, e aí deu horário, a casa podia ficar até meio-dia. Eles tinham que sair cedo, então era mais 7 e pouco, eles já saíram, a gente foi para a padaria juntos, tomou um café, como eu ia dizendo, na mesma padaria de quando a gente foi da outra vez, que é a Real. Vou colocar algumas imagens que eu fiz bem rapidinho, acho que com o celular mesmo. Tomamos um bom café da manhã, eles já pegaram o Uber dali mesmo, a gente já se despediu. Eles vão voltar para São Paulo, quer dizer, o Renan vai descer para Praia Grande ainda, que ele vai ficar o fim de semana lá, porque ele organizou um evento para ver a molecada, que não deu tempo dele ver. A Marina vai ficar em São Paulo com a família dela, e essa semana mesmo, acho que dia 26, eles já embarcam para a Alemanha de volta. E eu vou embarcar para minha outra viagem. Então, podia ficar na casa até meio-dia. Aí aproveitei para organizar bem os meus arquivos, arrumei tudo, fiz algumas pesquisas que eu tinha que fazer, tomei mais uma ducha antes de sair, carreguei minhas águas, fiz tudo que tinha que fazer. E agora, perto do meio-dia, já saí de lá, peguei um Uber, falei com vocês meio correndo, porque eu me perdi um pouco com o horário, quase bateu o horário. Já estou no meu hostel, estou no hostel chamado Oncotô, Palmas Hostel. Parece ser bem bom, já vou mostrar para vocês. Foi R$ 81 a diária, só que eu vou ficar só assim, literalmente o dia de hoje. Por quê? Porque o meu voo para São Paulo sai hoje de madrugada, sai às 2h50 da manhã. Meu voo de Palmas para São Paulo. Então eu vou dar uma descansada, vou carregar um pouco o celular que eu esqueci de carregar. Carreguei um monte de coisa menos o celular. Vou dar uma volta por Palmas à tarde, vou mostrar para vocês. Tem algumas coisas, alguns pontos de interesse que eu vou mostrar. E aí vocês vão ver comigo como que é a cidade. E à noite dou uma descansada, como alguma coisa, né? E parto para o aeroporto. Esse aqui é o quarto onde eu tô. Eu peguei essa cama de baixo aqui mesmo. Tá, minhas coisas já aqui, ó. Já tem um povo que também deve estar hospedado aqui, ó. Já tem umas roupas, toalha, carregadores. Parece ser bem bom, ó. Tem um banheirão aqui. Cadê? Onde que acende a luz? Aqui. Deixa eu ver. Tô conhecendo agora também. Então, ó, chuveirinho, tranquilo. Tem mais quartos aqui, ó. Beija-flor, o meu aqui. Bem TV. Tem um outro aqui também que é Araras. Tem uma salinha aqui, bem confortável, bem aconchegante. Tem mais um outro quarto ali também. Ai, estralou meu pé. Tem uma cozinha aqui que dá para usar. Uma geladeira. Tudo bom? Ó, fogão, tem bebedouro. E tem a parte de fora aqui, que é uma areazinha de lazer, ó. Que aconchegante aqui o lugar. Umas mesinhas aqui, que acho que... Eu não sei se eles têm... Eu nem lembro se eles têm café da manhã, porque como eu não vou ficar amanhã, eu nem pesquisei essa parte. Mas de qualquer maneira devem ser, ó. Deve servir sim, porque ó, cantinho do café. Ó, tem até uma churrasqueira, tem piscina. Pô, é bem legal. Se eu fosse ficar mais tempo em Palmas, acho que eu ia aproveitar bastante esse hostel aqui. Ele tinha uma avaliação bem boa no Booking. Assim, eu não achei muita opção de hostel em Palmas não, vou confessar para vocês. Mas esse aqui pareceu ser bem interessante. A nota dele era alta, não lembro quanto.
Mas bom, muito bom. Pena que eu vou ficar só um dia e metade de uma noite aqui. Dei um bom tempo aqui no hostel, dei uma não, tem a chave aqui. Eu achei que eu tinha que voltar para abrir lá dentro, mas eles dão uma chave. O que eu ia falar? Já dei uma boa descansadinha, assim. Tava muito sol, não ia sair naquele solão todo. Então decidi ficar ali de bom pouco, deixei o celular carregando. Como eu disse, eu não tinha carregado ele. Pronto, eu mudei a configuração aqui porque, como eu tava no hostel, eu tava gravando aquela hora no quarto, tava escurão, eu botei no modo noturno. Agora eu esqueci que eu tava com ele também, vai ficar muito estourada a imagem. Deu uma nubladinha não assim, mas o sol, ó, tá claro o céu, mas não tá aquele sol, deve ter alguma nuvem aí escondendo ele. Vou dar uma caminhada agora, explorar Palmas, mostrar para vocês a cidade. Eu tô a mais ou menos uma meia hora de caminhada daqui até talvez assim, o principal local da cidade, que é a Praça dos Girassóis. Tô nesse hostel aqui que eu mostrei para vocês, Oncotô Palmas Hostel. Bom hostel, parece. Só tá quente pra caramba, porque o ar-condicionado só pode usar à noite, né? Que é uma regra que a maioria dos hostels tem, né? Então, não vamos questionar isso. Já tem pelo menos um ventiladorzinho. Mas tá bom. Agora eu vou sair. Ainda não tô com fome para almoçar, porque eu comi muito no café da manhã. Comi de tipo assim, o último negócio que eu peguei, eu praticamente empurrei para não desperdiçar. Mas se eu achar alguma coisa eu como, alguma besteira e deixo para comer melhor à noite, né? Vou passar em algum mercado, ver se eu compro alguma coisa para levar na viagem, né? Afinal, vai ser uma viagem longa. Já vou adiantar que vão ser 4 voos que eu vou fazer, de hoje até segunda-feira. É isso? Até segunda-feira vão ser 4 voos. Era a passagem mais barata que eu consegui, né? Então, fazer o quê? Fui olhar no Google Maps aqui se eu tava indo pro lado certo. Porque eu saí do hostel, eu só saí andando, né? Nem conferi se eu tava pegando o caminho certo, mas estou. Até porque também, ou eu ia por uma rua ou ia por outra. E tanto fazia ir pelas duas. Por aqui eu tô até cortando o caminho. Que eu vou sair na frente de onde eu sairia se fosse pela outra lá. Bom, vamos até essa praça. E aí, chegando lá, eu conto um pouco melhor para vocês a história de Tocantins, né? Tocantins de Palmas. Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil, né? Foi criado com a Constituição de 1988. Essa região toda aqui que era conhecida como Norte Goiano, porque fazia parte de Goiás, né? Tocantins era Goiás, só que era uma sub-região, né? Vamos dizer assim, chamada Norte Goiano. E aí eles conseguiram, depois de alguma luta, nossa, tem ladeirinha aqui, virar Tocantins. E Palmas foi criada no ano seguinte, né? Alguns meses depois, porque a Constituição foi, acho que outubro, novembro de 88, eu não me lembro a data agora. E Palmas foi fundada em 20 de maio de 1989, quer dizer, nem um ano depois da criação do estado. E minha alegria acabou, porque o sol, ó, já apareceu. E a mim, eu vou falar para vocês, é um sol, viu? Um sol não, são vários. É um sol para cada um, aqui é muito calor. Porque quem viu minhas viagens lá do Nordeste, aquela rota das emoções que eu fiz, assim, é um calor desgracento. Ali Maranhão, Piauí, Ceará, é um puta calor. Só que lá tinha uma coisa, né? Vento. Lá ventava bastante, era um vento bem... Pô, começou a bater um ventinho, só porque eu falei. É um vento bem forte, né? Então dava uma amenizada, né? Aqui, apesar que agora eu fui só falar, começou um vento forte também. Ainda bem. Então já dá uma aliviada. Mas ainda assim, é um calor ardido. Aquele que dói na alma, sabe? Bom, agora eu vou pegar essa rua compridona aqui. E uma coisa que eu noto aqui, que a gente anotou, é que assim, já tem bastante prédio, mas você vê, por exemplo, prédios muito isolados. Por exemplo, ali, ó. Você vê nada em volta e um prédio. Ali também não tem nada assim e um prédio. Tá? Os prédios são muito assim, salteados. A gente, quando pegou o Uber ontem que eu falei que a gente foi sair para jantar e tal, fomos até a praça ali, a gente chegou a ver lugares em que assim, tinha um terreno, puta terreno, vários terrenos assim no meio do nada, assim, no meio desses terrenos um puta prédio, sozinho assim. É porque é uma cidade que bastante jovem, né? Como eu falei, de 89, ou seja, são
Opa, estamos em 25, né? 36 anos. São 36 anos, né? E assim, eu tenho a impressão de que vai ser um rolê bem rápido, assim, porque Palmas não tem, assim, muitas atrações, assim, muitos atrativos. A grande maioria se concentra ali em torno da Praça do Girassol, né? Que é uma praça gigantesca, eu vou falar sobre essa praça quando chegar lá. Tem um outro parque também que fica perto até de onde a gente estava no Airbnb lá, que é o Parque dos Povos Indígenas. E a praia, a costa ali, né? A praia da Graciosa, que é a mais famosa. Tem a Praia do Prata também. Tem um outro rolê que o pessoal faz muito aqui, que é a Ilha da Canela. Quando eu estiver lá pela praia, eu falo mais desse lugar também. Só estou fazendo uma primeira apresentação de Palmas, né? Para vocês. E uma coisa, deixa eu ver uma coisa no GPS, espera aí. Fui olhar para ver se eu estava fazendo o caminho certo e não, eu ia passar direto aqui. Basicamente ele está mandando pegar esse caminhozinho aqui, que tá indo a moto ali, acho que eu vou sair numa avenida ali que vai direto. Uma coisa que a gente notou em Palmas também, bastante, é a questão das avenidas. São avenidas bem largas, eles têm avenidas muito largas. Palmas é uma cidade planejada, ela foi feita assim, seguindo os moldes de Brasília, né? Foi feita mesmo ela foi construída, ela não existia essa cidade. Solucei, desculpa. Ela foi construída, essa cidade, ela não existia, foi feita do zero e planejada. Então são avenidas muito largas e assim, a gente tem a sensação de que as coisas são bem distantes aqui. É uma cidade que com certeza você tem que ter carro para morar aqui. Se você depender, acho que não sei como que é o transporte público daqui, se é bom, se é ruim, enfim, mas você precisa de carro aqui, que tudo é bem distante. E a gente já notou também que tem um problema com calçada aqui. Pelo menos lá no lugar onde a gente estava era bem ruim, tinha lugar que não tinha nem calçada para você andar. E além do mais, é um problema que eu já notei que existem em cidades, assim, vídeos que eu vejo, pessoal que vai para, sei lá, Teresina, para o Acre, para lugares que são muito quentes, e o Tocantins eu sabia que era assim, aí que o sol tá para cá agora. Continuando, fui olhar o GPS aqui de novo, os caminhos aqui é meio esquisito, mas enfim. É que essas cidades são muito quentes, então esse horário que eu tô saindo, por exemplo, você não vê viva alma na rua. Eu já tô começando a suar que nem um corno aqui. Você não vê viva alma na rua, porque é muito quente. Só maluco que nem eu que resolve sair na rua esse horário. Mas é que eu só tenho hoje para conhecer Palmas, né? E não vou sair à noite, né? Até porque eu quero voltar, depois do pôr do sol, já quero voltar, tomar pelo menos um banho, já me trocar, organizar minhas mochilas, porque aí tem questão de avião, então tem coisa que eu vou pôr na grande, na despachada, né? Tem coisa que eu vou trocar. Quero dar uma descansada também, né? Uma cochiladinha, nem que seja de 1 hora ou 2, para dar um, né? Que voo de madrugada e tal. Apesar que eu vou dormindo no avião até São Paulo, né? Então, isso aí é o de menos. Mas dá uma reforçada na cochilada. Esses dias a gente acordou cedo todos os dias, né? Para fazer os tours lá do Jalapão. Não estou reclamando, né? Mas sabe como é que é? Botar o sono em dia às vezes é bom. E vai ser vai ser uma viagem muito cansativa essa. Você vê pouca gente andando na rua, né? O pessoal deixa mais pro final da tarde, lá por mais 5 horas que já refresca. Aí você já vê bastante gente na rua. Mas esse horário, ó, olha só, tem só um senhor pintando um muro ali. Ó, essa rua que eu tô andando, por exemplo, um carro, uma moto vindo ali embaixo. Vi acho que só mais um outro pedestre igual eu. E olha lá, acho que eu sou o único doido que tá andando na rua esse horário. Ontem quando a gente chegou nossa, tô suando. Ontem quando a gente chegou de Taquarussu, né, que a gente veio, o guia lá veio trazer a gente até o Airbnb, no caminho a gente quase não via ninguém andando na rua. Quase ninguém. Só carro, moto e olha lá. Gente mesmo, esquece. Bem que hoje podia cair aquela... Dizem que ontem choveu aqui em Palmas, né? Que é meio raro, mas de vez em quando chove aqui. Que chuva mesmo começa a partir de outubro. Mas eles falaram que a chuva aqui é assim, aquela chuvinha rápida, que não é mesmo na época de chuvas, assim, não chove, tipo... Chove todo dia assim, uma chuvinha rápida e para. E diz que ontem caiu uma chuvinha legal aqui, enquanto a gente tava nas cachoeiras lá. O guia tava falando pra gente que falaram pra ele isso, e quando a gente chegou aqui a gente viu água na rua, assim, algumas pocinhas de água.
Eu nem ia achar ruim não se caísse uma chuvinha rápida, tá? Pra dar um... Apesar que não adianta nada, chove, sai o calor todo do solo e esquenta mais, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Alguns centímetros depois... Bom, caminhei cerca de 2 quilômetros, fiz uns caminhos de rato, aí acabei errando. Teve uma hora que eu peguei uma rua errada, fiz um caminhão de rato ali, passei no meio de umas quebradas meio estranhas. Mas enfim, mas foi de boa. 2 km depois, estou aqui na Praça dos Girassóis, talvez o principal local aqui de Palmas. Essa praça aqui que é a maior praça da América Latina e a segunda maior do mundo, eu estava lendo. Porque ela não é só esse pedaço aqui não. Ela envolve essa área aqui, tem uma continuação dela para lá. Para cá ela continua também e ela ainda segue atrás aqui do palácio. Ela tem 571 metros quadrados de área, é bem grande. Ela foi inaugurada em 1991. Tudo aqui é muito novo, né? Tocantins, o estado do Tocantins é de 88, então tem 37 anos de história, né? Palmas tem um ano a menos, né? Foi de 89. E falar um pouco agora, primeiro de Tocantins, de Palmas, né? Dar um contexto histórico para vocês. Bom, primeiro a gente tem que falar da ocupação dessa região aqui, que começou lá pelo século XVI, com os bandeirantes paulistas, né? Que foram chegando nessa região justamente para explorar ouro, né? Diz que tinha muito ouro nessa região. Então, entre os séculos XVI e XVIII, teve uma exploração do ouro bem grande aqui. Também ocorreram a chegada dos estrangeiros, principalmente dos franceses aqui. Quem viu meu vídeo lá de São Luís lembra que 1640, se não me engano, quando eles chegaram em São Luís, fundaram São Luís, aliás, né? Chegaram no norte do Brasil. E eles começaram a explorar aqui por dentro também. Chegaram até o rio Tocantins, foram eles quem acharam o rio Tocantins primeiro. Então toda essa região do norte do Brasil teve essa exploração iniciada no século XVI. Aqui teve um certo apogeu da exploração do ouro, só que lá pelo século XVIII começou a ter um declínio dessa exploração do ouro na região. E foi nessa época, inclusive, que surgiu essa separação, né, dessa parte norte dessa região aqui, né, que sempre ficou conhecida como Norte Goiano. Então essa separação já começou nessa época. Também tinham muitos missionários religiosos aqui, que atuavam nessa região. Bom, lá pelo século XIX, né, eu falei que foi até o século XVIII, lá pelo século XIX já começou um período de declínio, de abandono da região. E aí essa região foi ficando abandonada, né, como eu falei. E o problema é que a parte mais ao sul, que é onde fica Goiás hoje, foi se desenvolvendo. O pessoal foi se desenvolvendo lá e essa parte mais ao norte foi ficando abandonada. E isso ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, foi ficando cada vez mais marcante, até que chegou um ponto em que a parte sul sempre foi mais desenvolvida, onde tem Goiânia, onde está Brasília, por exemplo, e essa parte norte mais abandonada. Bom, ocorreram alguns movimentos, eu vou contar bem resumida a história, tá? Não vou me aprofundar tanto. Eu li assim, dei uma pesquisada, mas vou falar bem por cima assim, tá? Não é uma aula de história isso aqui, é mais para vocês entenderem o contexto da região. Bom, em 1821, parei de falar porque eu achei que tinha uma arara aqui perto. Em 1821, houve uma primeira tentativa de separação, um movimento separatista, que foi obviamente sufocado pelo governo. E em 1965 houve um outro movimento que também tentaram a separação daqui e não conseguiram. Era a época já do governo militar, né? Bom, o fato é que a população dessa região sempre quis se separar, né? Porque assim, além de ser uma área muito mais abandonada, porque é um pouco longe, aqui é bem longe de Brasília, de Goiânia, o sul se desenvolvia mais e o norte não. Então eles começaram a perceber que o governo de Goiás não ligava para cá. Depois houve a construção de Brasília também, isso desenvolveu mais ainda aquela região, porque aí o centro do poder ficou ali, né? Enquanto que aqui continuou, né? E além disso, tem também uma questão cultural. As pessoas daqui, essa região, ela sempre teve uma ligação cultural maior com a região norte, com os povos da Amazônia, por exemplo, o Maranhão, com a Bahia, que fica aqui do lado. Pronto, parei de falar porque eu percebi que meu microfone desconectou. Do nada ele desligou, sei lá o porquê. Espero que não seja o calor. Apesar que agora refrescou um pouco. Aliás, só um comentário, como eu falei, não tem viva alma.
Só tem uma mulher ali na frente que também está fotografando. Deve ser turista também, que nem eu. Só sendo turista mesmo para estar aqui. Eu vim até para uma sombrinha aqui de uns... Vou até para aquela sombrinha ali, essas árvores aqui, que tá bem melhor. Nossa, tá bem melhor. Sei que vai ficar um pouco ruim de me ver, mas não tem problema. Isso aí é até um favor para vocês. Vai ficar um pouco escuro, mas tudo bem. Bom, voltando. Eles sempre tiveram uma identidade muito maior com o pessoal do norte, nordeste, do que com propriamente Goiás. Então sempre foi um desejo das pessoas aqui essa separação. Até que quando começou o papo da Constituição nova, que ia sair a Constituição e tal, as pessoas daqui aproveitaram esse momento para começar a exigir a criação de um Estado novo, porque na época o Brasil tinha territórios, né? Tinha, nos anos 70, por exemplo, a gente era o Amapá, Roraima e Rondônia, eram territórios, não eram estados. E eles foram transformados em estados. Então, o pessoal daqui queria que essa parte do norte de Goiás também virasse um estado, né? Fizeram vários plebiscitos, lutaram bastante, reivindicaram, e com a Constituição de 88 eles decidiram criar o estado de Tocantins, em homenagem até ao rio Tocantins, que passa aqui, né? Não só o rio Tocantins, mas é um dos principais aqui. Então deram o nome de Tocantins, criaram o estado, e a partir daí ele começou a se desenvolver. Primeiro governador aqui foi o Siqueira Campos, que é um cara bastante famoso, muita gente gosta dele aqui, inclusive. O guia ontem lá do passeio de Taquarussu veio falando que ele é muito bem quisto, porque ele fez muita coisa. Praticamente ele que desenvolveu o Tocantins, né? Ele que, não vou entrar no mérito se foi bom ou não, até porque eu não falo bem de político, né? Estou me baseando no que eu vi e que eu li. Mas assim, ele que transformou isso aqui, né? Ele que criou isso aqui praticamente. Só que assim, a primeira capital do estado não foi Palmas, foi Miracema, foi a primeira capital do estado, que era uma cidade que já existia, mas eles já tinham a ideia de construir, agora o sol se escondeu bem, de construir uma capital planejada, nos mesmos moldes de Brasília. E aí, nessa região aqui que ficava entre Porto Nacional e não lembro o nome da outra cidade, eles tinham uma região aqui que chamava São José das Palmas. Não sei se eu não entendi se era um vilarejo ou se era uma cidade pequena. Eles decidiram fazer nesse local essa cidade planejada. E Taquarussu, que é onde eu estava ontem, lá das cachoeiras, já existia, era Taquarussu do Porto, ela virou um distrito de Palmas, ela não é uma cidade, inclusive. E aí, em 20 de maio de 1989, surgiu Palmas. Eu fui dar uma lida aqui, porque eu tinha esquecido o negócio. Na verdade, em 20 de maio de 1989 foi criada Palmas, mas ela só virou capital de Tocantins em 1º de janeiro de 1990. Até lá era Miracema do Tocantins mesmo. E o que eu falei sobre São José das Palmas era uma região que tinha aqui uma vila, uma cidade, que foi o principal foco dos movimentos separatistas. Era o pessoal que mais lutou para transformar Tocantins em estado. Então eles decidiram homenagear essa cidade e, além disso, também é uma cidade que tem muitas palmeiras. Então eles juntaram o útil ao agradável e puseram o nome de Palmas nesse lugar. Palmas é uma cidade que tem quase 310 mil habitantes, só a cidade, mais de 470 mil na região metropolitana. Essa cidade, como eu falei, planejada, ela foi feita por 2 arquitetos, o Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e o Valfredo Antunes de Oliveira Filho. Eles foram os responsáveis pelo planejamento da cidade, pelo desenho da cidade, assim como o Niemeyer foi por Brasília, né? Agora a gente vai começar a passear aqui pela praça, vou mostrando para vocês alguns pontos. De cara já temos aqui o Palácio do Araguaia, que é a sede do governo do estado de Tocantins. Esse palácio foi inaugurado em 9 de março de 91. O nome do palácio é o nome do governador que eu já esqueci, mas eu só lembro do Siqueira Campos, é José, e falhou o nome, eu vou pôr escrito na tela aí, que é o nome dele, é o nome oficial do palácio. Como eu falei, inaugurado em 9 de março de 91, e ele tem um esquema de visitação durante a semana, de segunda a sexta. Me parece que tem que agendar, acho que não é pago, mas você tem que fazer um agendamento por e-mail. E tem um acervo, tem obras, tem algumas coisas, você pode conhecer o próprio palácio em si. E é um palácio bem bonito, a gente veio aqui no final da tarde ontem, né, como eu falei, demos uma voltinha bem rápida aqui pela praça, fomos ver as araras ali, já vou falar dessa parte.
aqui desse lado é a Assembleia Legislativa, né? Ó, o Palácio está aqui e a Assembleia está ali, onde trabalham os deputados estaduais, né? Ele foi inaugurado em dezembro de 94 e o nome dele é Palácio João de Abreu, que foi um político importante aqui de Goiás, de Tocantins. E depois eu vou ver se eu mostro para vocês, mas aqui tá a praça, ali do outro lado, é que acho que não dá para ver, tem uns prédios vermelhos ali embaixo. Como eu falei, aqui é uma cidade planejada, eles quiseram fazer aos moldes de Brasília, e quem conhece Brasília, quem já foi para Brasília, né, tem a esplanada dos ministérios, né, porque assim, tem o eixo monumental, que é aquela avenidona gigante, que são duas faixas, uma para lá e uma para cá, e tem aquele gramadão no meio, e ao longo dessa avenida tem vários ministérios, os prédios dos ministérios ficam um do lado do outro, eles chamam de esplanada dos ministérios, e lá no final a Praça dos Três Poderes, né. Aqui eles fizeram parecido, ao longo daquela parte todinha, não sei se o outro lado também é assim, mas pelo menos aquele lado são todas as secretarias estaduais, todos no mesmo prédio, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, de Administração, de Saúde, enfim, todas as pastas, né, secretarias que existem, ficam ao longo daquela parte. Depois eu volto ali e mostro. Lá embaixo, bem lá embaixo, é o Tribunal de Justiça, né? É o Palácio da Justiça, o Fórum, né? Como se costuma falar, da cidade. Também fica aqui, ou seja, copiando também, né, o estilo de Brasília, em que os três poderes ficam na mesma praça, né? O STF, o Palácio do Planalto e o Congresso. Aqui a gente tem o Legislativo, o Judiciário e o Executivo no mesmo lugar. E bem aqui na frente, ó, o palácio está ali, está o Centro Geodésico do Brasil, Monumento à Bíblia. Diz que esse monumento foi um pouco polêmico, né? Porque aí envolve questão religiosa, aí a gente sabe como é que é, né? O Brasil, qualquer coisa vira polêmica no Brasil, né? Mas é um monumento que foi inaugurado em dezembro de 2000. Vocês podem ver que ele simboliza como se fosse uma pessoa segurando uma Bíblia com as duas mãos, né? Abertas. E o que é o Centro Geodésico? Na verdade, esse local não é exatamente o Centro Geodésico. Diz que o Centro Geodésico mesmo fica no hall do Palácio Araguaia, fica ali no meio. É exatamente o ponto central do Brasil. É o lugar onde está exatamente o meio do Brasil. Ou seja, a distância entre o leste e o oeste é a mesma e entre norte e sul é a mesma. Então eles chamam isso de Centro Geodésico. É o ponto central, é exatamente o meinho do Brasil. Só como eu falei, ele fica ali dentro. Mas aí criaram esse monumento aqui para simbolizar, né? Porque eles vão fazer dentro do palácio um monumento exposto, tal, porque o palácio fica fechado. Aqui pelo menos é um monumento que está na praça. Hoje é sábado, por exemplo, está tudo fechado, né? Eu não poderia, por exemplo, visitar esse centro. Então é mais um monumento, uma coisa mais simbólica, né? E tem uma bandeirona do Brasil bem bonita aqui no meio, bem grande. Igual tem lá em Brasília também, tem uma Brasília. Bem na Praça dos Três Poderes também tem uma bandeira do Brasil bem grande, que eles trocam todo ano, inclusive, acho que no Dia da Bandeira. Então você vê que eles se inspiraram em bastante coisa em Brasília para poder fazer esse lugar aqui. Bom, aqui à minha frente tá... Ai, caraca! Fui pego por uma formiga. Ah, filho de uma desgrama. Bom, aqui na minha frente tá um monumento que é conhecido como Súplica dos Pioneiros. Qual é o intuito? Ela foi inaugurada em 18 de março de 2002, aqui nessa praça, e ela representa as pessoas os primeiros habitantes aqui da região, o pessoal que veio de outros lugares para habitar aqui. E ela está numa situação, numa posição, vocês podem ver que ela está apontada para lá, que é a direção leste, a direção onde o sol nasce, né? Justamente para simbolizar como se fosse pessoas indo em busca de um novo lugar para viver, né? Então elas estão indo em busca do sol. É uma coisa mais simbólica. Então você vê que é uma família inteira, com animais, com bebê, com todo mundo, indo colonizar um novo local. Bom, aqui à minha frente, já de frente para o Palácio da Justiça, que por curiosidade eu tinha esquecido, ele chama Palácio Rio Tocantins. O monumento está aqui atrás, o outro que eu mostrei dos pioneiros. Está como é que fala? O crucifixo da inauguração. Esse crucifixo que está aqui, ele foi colocado às 10 horas do dia 20 de maio, e aí eu vou corrigir uma informação que eu falei errada.
Eu falei que Palmas foi inaugurada em 20 de maio, não. Ela começou a ser construída em 20 de maio de 89. Aí em 1º de janeiro, quando ela estava pronta, em 1º de janeiro de 90, ela foi inaugurada e transformada em capital do estado. Então 20 de maio foi o início da construção. E às 10 horas da manhã desse dia 20 de maio, o governador mandou colocar essa cruz, que é feita de pau-brasil, inclusive, para marcar o início da comemoração. Então ele é chamado de crucifixo da inauguração. Aí aqui tem uma placa, né, falando disso. E ali atrás, eu vou colocar para vocês aí na tela, tem uma placa com a proclamação oficial, o que foi falado durante essa cerimônia. Então é a proclamação da Fundação de Palmas. Uma pequena correção, eu inverti. Esse aqui atrás da cruz é a Assembleia Legislativa. O do outro lado que eu falei que era a Assembleia é que é o Palácio da Justiça. Eu só troquei as bolas, tá? Agora eu fui olhar no mapa os lugares para visitar aqui, aí eu percebi esse erro. Então fica a correção. Bom, seguindo em direção ao palácio, indo para o lado esquerdo, fica o relógio de sol, que é um relógio que foi inaugurado em 7 de setembro de 2000. E o ponteiro dele total tem 14 metros e ele serve para marcar as horas e os meses do ano. Ó, bem aqui na frente, ó, tá vendo que tem, ó, dezembro, janeiro, novembro, fevereiro, outubro, tem as marcações aqui, ó, janeiro, novembro também. E ele tá marcando 15, se for as horas, tá certinho, tá? Mas eu acho que é a data, eu não sei. Eu não entendi bem como é que é a marcação dele aqui. Mas basicamente ele está apontando para um 15 e o ponteiro dele está naquele meinho ali, que eu não sei se é. Eu não entendi realmente o... Eu precisaria dar uma olhada com calma como é que tá. Aqui, ó, aqui nessa parte vai do 9 ao 16. Ali também eu não entendi. Realmente eu não estou entendendo muito bem como é que é o funcionamento dele. Que ó, ele começa ali embaixo no 8, na verdade. Ali embaixo começa no 8, aí tem um mês escrito ali 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí vem dezembro, janeiro. Mas eu confesso que eu não estou entendendo bem como é que ele funciona não, tá? E outra coisa é que depois que o sol se põe, ele serve como observatório do Cruzeiro do Sul, porque ele está apontado exatamente para a direção de onde o Cruzeiro do Sul fica. Ó, pode ver que eu tô andando aqui no meio, tá vendo? 14, 13, tem uns meses aqui, ó, novembro, outubro, setembro, agosto, junho, aí ali já tem maio, julho, junho, abril, agosto, março, setembro, que nem ele tá apontando, ó, a sombra dele nesse momento tá batendo no 15, se for pela hora tá certo, porque são 15 horas agora, 3 da tarde, mas ele tá nesse meinho aqui que não sei se é algum mês, realmente eu não entendi. Mas enfim, eu também não pesquisei a respeito disso. Aí ontem no final da tarde, quando a gente veio para cá, a gente parou bem nessa frente aqui, e nessas árvores aqui, essas palmeiras, fica cheio de arara. Arara azul. Já no primeiro dia em Palmas a gente viu bastante arara azul, e a gente viu umas araras azuis aqui. No final da tarde o guia já tinha falado pra gente que eles vêm para cá. Oh, tem um pássaro bonitão ali. E ficam tudo nesses galhos, eles ficam andando, eles ficam na verdade, começam ali daquelas árvores ali da praça e vão vindo tudo para cá, assim, eles dormem tudo nessas árvores aqui, é mó barulheira. Eu consegui fazer um vídeo muito rápido, um history. Foi o tempo de eu conseguir pegar o celular e ligar, peguei 2 voando assim, umas azuis lindas. É cheio de arara nessa região, a arara aqui é bem comum. E eles ficam voando aqui assim, é bem legal. É que final da tarde eu quero ir lá para a Praia da Graciosa lá, parece que o pôr do sol ali é bem bonito. Então não vou ver, não vou ter oportunidade de gravar para vocês. Se eu fosse ficar um dia a mais aqui em Palmas, com certeza eu ia pegar um final de tarde para vir para cá, só para poder mostrar isso para vocês, né? Só para vocês conhecerem. É realmente bem bonito, é um espetáculo assim. Todas essas árvores aqui ficam abarrotadas, e eles vão só de casal, né? Então fica um casal aqui, fica um ali, um outro ali. E é um berreiro da peste, eles têm um vozeirão, né? Uma potência vocálica alta, né? Então fica tudo aqui, bem legal. Parece a arara do filme, né? Do Rio, né? Aquela arara azul. Tem umas canindé também. Ó, vocês veem que eu tô passando pelo palácio aqui. E ó, a praça continua tudo isso aqui ainda. Tudo aquilo ali é praça.
E uma coisa que eu falei, ó, tá vendo que tem um prédio vermelho aqui, tem um outro para lá? Também são secretarias, assim como do outro lado, esse lado também tem secretarias. Então é no mesmo estilo de Brasília mesmo, que dos dois lados da avenida fica a esplanada dos ministérios, né? Só que a diferença é que a Praça dos Três Poderes é no final. Fica os ministérios primeiro e lá no final a Praça dos Três Poderes. Aqui não. Tá a praça, né, onde ficam os três poderes, vamos dizer assim, e as secretarias ficam ao lado, no entorno. E lá, assim como lá em Brasília, que tem a Catedral de Brasília também, que fica naquela parte toda antes da esplanada dos ministérios, temos aqui a Catedral de Palmas, que fica bem aqui atrás. Eu estou andando, falando com vocês, e a catedral já está bem aqui, ó. Palácio do Araguaia aqui. Então vocês veem que fica tudo concentrado nessa parte aqui. Gente, eu já dei a volta nessa catedral inteira e não acho a frente dela. Eu acho que ela está toda em reforma, porque todo o entorno dela está com isso aqui, e o que seria talvez a frente dela é fechada, é estranha, eu não entendi. Tem meio que um estacionamento aqui. Ó, filmando daqui, tá vendo? Ah, tá toda assim, ó, parece que tá acabada ali a parte de cima e tal. Mas tem essas barricadas, tem um monte de obra, ó, coisa sendo construída, um galpão ali. Enfim, não entendi. Bom, esse aqui à minha frente é o monumento em homenagem aos 18 do Forte. Os 18 do Forte, para quem não sabe, é uma revolução que aconteceu no Rio de Janeiro em 1922, que eles estavam lutando contra a República Velha e também contra aquela política do café com leite, que basicamente era quando São Paulo e Minas se revezavam no governo do Brasil, né? Ou era um presidente mineiro ou era um presidente paulista. E os cariocas lutaram contra isso. E foram 18 militares que se revoltaram mesmo e foram para a luta. Acabaram todos eles sendo mortos, presos, massacrados, né? E ficou muito famoso esse movimento. E aí construíram essa estátua aqui para homenagear. Inclusive ali, ó, uma bandeira do Brasil rasgada, como se estivesse rasgada, né? E ó, é bem legal porque ó, só tem um caído ali, um atirando, um sendo baleado, tem o outro caído ali, ferido também, tem um outro morto lá atrás. E eles ficam iluminados à noite, ó, porque tem uns spots aqui de luz, né? Tem uma placa aqui que tem o nome de todos eles. Olha só. Foi inaugurada em... Ah, não. A revolta, né, foi em 5 de julho de 22. Eram tenentes, no caso, né? E esse monumento aqui é de 2001. Foi... Ah, José Wilson Siqueira Campos, o nome do governador. Eu tava tentando... Eu sabia que era José, mas não lembrava o resto. E tem o nome de todos eles, ó. Antônio de Siqueira Campos, ou seja, o primeiro aqui já é provavelmente parente do homem aí, né? Então, Eduardo Gomes, Newton Prado, já vi rua com esse nome. Às vezes tem ruas aqui que a gente nem sabe a origem dos nomes, ó. Newton Prado, Otávio Correia tem uma rua em Santos, se não me engano, com esse nome. Também não sei se é homenagem a ele, mas tá vendo? Hildebrando da Silva Nunes, Joaquim Maria Pereira, e tem uns aqui que são não identificados, militares que não foram identificados. Então é isso, ó, no Forte de Copacabana, no Rio. Ah, Maurício Bentes, esse cara, se eu não me engano, é o mesmo que fez a escultura da réplica da súplica, melhor dizendo, dos... Esqueci. O monumento que eu mostrei ali, dos pioneiros, súplica dos pioneiros, é isso. E bem aqui na frente, ó, o monumento dos 18 tá aqui. Esse aqui é um memorial da Coluna Prestes, mas pelo jeito também está em reforma, tá fechado. Ele foi inaugurado em 2001 e a Coluna Prestes, para quem não sabe, foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que no governo do Arthur Bernardes, se não me engano, foi no final dos anos 20 isso. Ele liderou principalmente o pessoal do interior, de algumas partes menos favorecidas, a lutarem contra a República Velha. Foi um movimento socialista, comunista, não sei exatamente, aí a nomenclatura fica para vocês, não vou entrar no mérito da questão, senão já vai gerar discussão política aí nos comentários. Mas basicamente sim, era comunista e teve esse movimento aí, então fizeram esse memorial em homenagem a ele. Então aí dentro parece que tem um acervo com fotos, imagens e até acho que alguns objetos que não só falam sobre esse movimento, mas acho que o próprio Luiz Carlos Prestes, né? Mas como eu falei, também está fechado. E olha, eu estava falando daquela hora de chuva, de não sei o que, olha para esse céu, vai cair uma água.
mas vai cair não vai cair uma água, vai cair umas 10 águas. Se chover o que tá prometendo, pior que eu ia voltar agora ali pra praça para subir o drone ali, porque tem uma coisa que eu quero ver ali, que só dá para ver do alto. Só que se chover, eu não vou subir o drone com chuva, obviamente, que eu não sou retardado, né? Mas, uma pena, porque era... Apesar que diz que aqui, quando chove, chove rápido, né? Ontem disse que caiu essa chuva também, mas choveu muito rápido. Espero que seja isso, né? Dá só aquela... Aliás, já tô sentindo até alguns pinguinhos aqui. Já caiu um pingo na minha mão, um pingo no meu ombro, acho que já vai começar a chover. Vou procurar algum lugar para me abrigar aqui e esperar parar. Mas rapidamente, olha como essa praça é grande, ó. O Palácio Araguaia tá aqui. Eu tava lá para baixo, vocês viram? Olha o tanto que ainda tem de praça. Tudo isso aqui é a Praça dos Girassóis, tudo isso. E ela segue, acho que pro lado também, se eu não me engano. É bem grande essa praça. Como eu falei, são 571 metros quadrados, não é pouca coisa. E é a maior da América Latina e a segunda maior do mundo. Eu acho que a maior do mundo, se eu não estiver falando besteira, é aquela que tem em Marrakech que eu já visitei. Eu não tinha canal no YouTube na época, mas eu acho que aquela... Como é que é o nome? É um nome esquisito, árabe, né? Ó, bem rápido, porque já tá começando a pingar e eu vou procurar um abrigo. Ó, os prédios que eu falei da secretaria, tá vendo? São todos esses aqui, ó. Ó, até ali embaixo, ó. Tem aqui, tem mais ali, ó. Tá vendo? Ali na frente. Eles ficam tudo nessa reta e do outro lado da praça também, que são as secretarias estaduais, né? Secretarias de Estado. Por exemplo, aquela ali, deixa eu ver se tem a... Será que eu tô de costas para elas? Ah, essa aqui tem uma placa, vou ver ali. Ah, olha só, Secretaria de Administração, tá vendo? Então, são as secretarias estaduais. Aquela ali não tem nenhuma placa, mas talvez porque esteja de costas. Acho que a entrada, né, deve ser do outro lado. E fica tudo nessa reta, igualzinho à esplanada dos ministérios de Brasília. Agora eu vou procurar algum abrigo aqui, porque tá pingando já. E aqui o ruim dessa praça é o seguinte, ela é totalmente aberta, totalmente. Então assim, no calor você vai, no dia do sol você vai tomar sol no Kengo até umas horas. Choveu, tu vai tomar chuva até umas horas, porque não tem onde se abrigar não. Acho que tem uns quiosquezinhos ali, eu vou ver se eu me enfio embaixo de algum. A praça tá aqui e bem em frente tem um banheiro público aqui, ó. Só que também tá fechado, né? Até o banheiro hoje tá fechado, se a pessoa aqui... quer dizer, fechado não, né? Tá a grade encostada, mas não parece estar trancado. Tá aceso, inclusive, acho que dá para usar. Tem um outro ali, bom, um deve ser o masculino, o outro feminino, não sei. E aí, ó, fica umas barraquinhas também, ó. Tem uma barraca de comida do Pará, tem uma açaioca, tem uma... O que é? Pizzaria e pastelaria, tem um Palácio do Guaraná e pastelaria, Cantinho do Pastel e Guaraná, pastelaria Girassol. Tem um parquinho aqui também. Ali na frente parece que é uma fonte luminosa aqui. Óbvio, primeiro não está ligada, né? E também ó, começou a apertar a chuva. Agora vem. Só deve funcionar de noite. Vou tentar me abrigar aqui em algum lugar. Mostrar rápido, tá vendo? Mas é uma fonte luminosa aquilo. Eu vou me abrigar aqui nesse quiosque. Espero que passe rápido. Apesar que a cobertura aqui é nenhuma, né? Eu acho que eu me lasquei. Que eu falei para vocês das araras. Eu vou dar um zoom depois. Mas olha só. Olha lá, já começaram. Olha que lindas. Já começaram. A chuva aparentemente começou, mas tá só nesses pinguinhos e ao mesmo tempo dá a impressão de que tá abrindo. Eu acho que é vento, é nuvem que tá passando. Vou tentar mostrar a arara para vocês, só para constar. Tem duas araras ali e ali naquele coqueiro eu tô vendo mais duas. Já são 4 horas agora, acho que é meio final de tarde, assim elas começam a aparecer. E esse pinguinho tá indo, mas por enquanto tá só nesses pinguinhos. Se ficar só nisso, tá bom, ao mesmo tempo tá ruim porque eu não consigo subir o drone. Apesar que eu não sei se pode, porque aqui é uma praça que tem... Ai, voaram dali. É uma praça que tem palácios e tá passando umas motos com segurança toda hora. Não sei se eles vão embaçar. Vou até perguntar para um deles se eu posso fazer um voo rápido para ver o tal mapa que tem aqui. Ah, voaram. Aqui. Vão passar ali, ó. Já foram.
E os outros 2 que estavam naquela árvore também foram embora. Vou dar uma andada até o meio ali, porque agora aparentemente está pingando, mas não está chovendo, não sei, não estou entendendo nada. Eu acho que é passageiro só. Então eu vou até o meio ali. Se passar um dos caras eu vou perguntar. Prefiro perguntar do que tomar um enquadro de graça aí. Sabe como é que é, né? Aqui é palácio de governo e tal. É meio complicado, né? Não quero no meu último dia de viagem, quer dizer, dessa primeira viagem, né? E parar em delegacia, né? Tudo que eu não preciso. Ainda mais que eu tenho voo hoje. Vou ver se eu consigo ver as araras. Elas devem estar em alguma árvore por aqui. Se eu conseguir flagrar, não sei se eu conseguir filmar direito elas voando, porque eu ainda estou com GoPro na cabeça. Eu ainda não entendi que eu não uso mais GoPro agora, mas a câmera, esse tipo de câmera não tem zoom bom, até porque ela não é para isso, não é uma câmera, né, de filmagem normal, é uma câmera de ação, é para outro tipo de uso. Bom, aquela chuva que estava prometendo que ia cair, só caiu uns pinguinhos e olha só. Olha o céu, azulaço, não tem uma nuvem, tem só aquela nuvenzinha perdida ali, mais nada, quer dizer, só ameaçou chover, foi só para dar um susto, mas agora o calor está de volta também. Bom, agora eu já vi o que eu tinha que ver aqui, já dei uma olhada, consegui até subir o drone para fazer algumas imagenzinhas rápidas aí. Tinha um guarda ali parado, eu achei que ele ia vir embaçar, mas não, aparentemente não, só ficou olhando. E agora eu vou para a Praia da Graciosa, que basicamente é o que tem para fazer aqui em Palmas, né? Não tem muitas atrações. Tem, por exemplo, essa praça aqui, que é a praça principal, que é a praça onde ficam os principais pontos turísticos da cidade, e a praia. Tem alguns outros lugares aqui em Palmas, tem o Parque dos Povos Indígenas, por exemplo, que era até mais próximo da onde estava o nosso Airbnb, mas é um parque normal, tem nada demais assim. Parque até bonito, assim, bem cuidado, parece pelas fotos que eu vi, mas é um parque, assim, não tem nada de especial, assim, que me faça me deslocar daqui até lá para depois ir para a praia. Então agora praticamente eu fiz tudo que tinha que fazer, vou ali para a praia, ver se eu vejo o pôr do sol ali. Ontem a gente colou ali, mas foi à noite, né, para jantar num barzinho que tinha lá, bem legal. Comemos bastante, bebemos, demos risada, relembramos coisas da viagem. E agora vou ali dar uma caminhada, vou ver se o tal do pôr do sol que é bonito, como falam, né? E de lá eu já vou voltar pro meu hostel. Agora eu ia falar Airbnb, né? Quer dizer, eu ia falar pousada, na verdade. Fiquei com pousada na cabeça. Fiquei a semana inteira se hospedando em pousada, né? Por conta da viagem lá, do tour. Vou voltar pro meu hostel, tomar um banho, dar uma descansada, vou ver se eu acho algum mercado, alguma coisa para comprar, algo para levar, né? Porque vão ser 4 dias voando e sabe como é que é serviço de avião, né? Eu vou fazer 2 voos com a Latam, ou seja, vai ser um serviço de bordo bosta, né? Eles vão dar provavelmente um pacotinho com meia dúzia de batatinha frita e um pacotinho com 3 biscoitos dentro, 3 bolachinhas, né? Vai ser isso. Vai ter um voo um pouco mais longo, que esse sim vai ter serviço de bordo, comida, e o outro que não. Então vou ver se eu compro alguma coisa para comer de salgado. Eu tenho umas 2 bolachas aqui que sobraram do tour lá. Lembra como eu falei que tinha, quem viu os vídeos da expedição do Jalapão,
que eles fornecem uma caixa com snacks, com alguma coisa. No último dia a gente pegou alguns snacks, eu, Renan, a Marina, né? Fizemos uma mãozinha ali tinha sobrado bastante coisa. Pegamos uns salgadinhos, umas bolachas, umas paçocas que tinha ali. Então eu tenho 2 bolachas aqui, 3 na verdade, eu tenho 2 bolachas e um pacote com uns mini negocinho lá de chocolate. Mas doce não me alimenta, né? Isso é só para roer mesmo. Eu preciso de coisa salgada. Não almocei, acabei não almoçando porque tomei um café muito forte, muito bom. E não estou muito animado, talvez eu comeria uma besteira se eu passar em frente a uma padoca, sei lá, comeria uns 2 salgados só para fazer um vento. Mas preciso comer algo, né? Talvez à noite eu saia para comer algo. Vou ver se eu dou uma descansada também, uma dormidinha. Porque o meu voo é 2 e pouco da manhã, então talvez eu saia do hostel lá para umas 11h30, meia-noite, sei lá, para ir para o aeroporto daqui, que é bem longe, é lá para o sul da cidade. Aliás, uma característica aqui de Palmas que é parecido com Brasília, é a questão dos endereços, né? Aqui, assim como em Brasília, também tem questão de plano. Em Brasília, por exemplo, tem asa sul, asa norte, plano diretor, tem quadra, lote. É uns endereços muito loucos, assim. E aqui também é igual. Aqui é plano diretor norte, plano diretor sul, é quadra não sei o quê, começa com número. Por exemplo, lá onde eu estava hospedado, era 404, quadra não sei o quê, zona sei lá o quê, plano diretor norte, eram uns nomes muito loucos, assim. Eles também dividem a cidade meio parecido com o que é Brasília. Curioso, né? Que é essa coisa de cidade planejada, mas deve ser bem confuso para conseguir saber os endereços aqui, né? Bom, vamos lá. Outra coisa que também é curioso de Palmas, vocês estão vendo aqui uma rotatória, né? Palmas tem muita rotatória, o guia chegou até a brincar, não sei se ele brincou ou falou a verdade, que Palmas é a capital das rotatórias, é a cidade que tem mais rotatórias. E olha, tem mesmo, viu? Tem bastante rotatória aqui, as avenidas são bem largas. Inclusive eu estava lendo sobre uma avenida que tem aqui, acho que é Antônio Segurado, o nome dela. Carrinho curioso, carrinho pequenininho, curioso. Tem uma avenida aqui que chama, acho que é Avenida Antônio Segurado, se não me engano. E essa avenida parece que é a maior avenida em linha reta do Brasil. Acho que ela tem 10,2 quilômetros, se não me engano, fica aqui em Palmas. Eles têm avenidas assim, ó, tá vendo? Avenidas compridas assim, largas, pelo menos 3 faixas. Todas têm pelo menos 3 faixas, algumas 4. E assim, elas cortam a cidade de ponta a ponta. Então é uma cidade que passa a minha impressão, se vocês olharem até no mapa, ela é comprida assim, é tipo o Chile, sabe? Parece o mapa do Chile, é um negócio compridão assim, sei lá, ficou estranha essa frase. Mas o mapa dela é comprido assim, e as avenidas são bem largas. O aeroporto fica bem na parte sul da cidade, bem lá para baixão, tanto que no dia que a gente chegou, nossa, era muito longe chegar do aeroporto até aqui. O Uber rodou bastante e a gente ainda estava hospedado bem na parte norte, quase mais ao norte da cidade. Então, praticamente o Uber atravessou toda a cidade de Palmas para chegar no nosso Airbnb, bem longe. Mas é isso. Agora eu vou... Tem um quiosque ali, olha só, eu vou dar um zoom depois. Tá falando ali que é um quiosque com Wi-Fi, acho que... Ó, quiosque Capim Dourado. Não sei se é da prefeitura ou se é algum lugar, mas tem até a senha, ó. Cuscuz Beiju. Cuscuz Beiju a senha. Interessante, será que é da prefeitura isso? Não sei, porque parece um lugar de comida ali, lugar que as pessoas comem. Acho que eles devem disponibilizar para o pessoal poder usar para pagar, sei lá. Peguei um carro de aplicativo e segui rumo à Praia da Graciosa, com esse belo sol nos acompanhando. Fiquei na expectativa de um baita pôr do sol. Prontinho, peguei um 99zinho até aqui. A praça é lá para baixo, fica uns quase 4 quilômetros daqui. Em condições normais eu até viria andando.
mas tá muito calor, tá abafado, tá quente, tá chato de andar, então eu preferi pegar um 99, foi R$7, foi bem baratinho. Andei um pouquinho mais pra frente, peguei ele, deu o quê? Não deu nem 5 minutos de lá até aqui, veio em linha reta praticamente, e já estamos na Praia da Graciosa. Ó, aqui é um calçadão, tá vendo? É bem legal aqui, tem um calçadão, a praia ali, tem bastante barraquinhas de comida por aqui, tem os restaurantes. O que a gente veio comer era um pouco lá pra frente, pouquinha coisa lá pra frente, talvez a gente passe em frente a ele. Eu vou dar uma caminhada, falaram que o pôr do sol daqui é bem bonito, apesar que ele falou que hoje talvez não seja tão bonito porque tá tendo fumaça de queimada, né, por aqui. Tanto é aquela coisa, eu vim filmando no caminho e tem o sol também avermelhado, né, então é uma característica de queimada. Mas mesmo assim vamos ver como que é, dar uma caminhadinha aqui, ver se eu como alguma coisa também. Tem bastante lugar para comer, agora começou a atiçar a lombriga aqui do estômago. Vou caminhando até ali à frente, até mais ou menos o lugar, bastante pássaro. Aqui tem bastante pássaro em Palmas. É uma coisa que eu reparei bastante daqui da cidade, ela tem muito pássaro, isso é legal. Tem bastante árvore também. E vamos andar até a frente, que logo ali é o lugar onde a gente jantou ontem à noite. Aí eu vou mostrar para vocês de dia como que é, ó, já tô vendo ele daqui. E aí depois a gente vai até ali embaixo ver como que é a parte da areia. Ó, foi esse lugar que a gente veio aqui ontem à noite jantar, esse Dona Maria Beach. Bem aqui, ó, a entrada é ali. Aí tem a parte de fora e tem a parte de dentro que é climatizada. A gente ficou lá dentro e a praia é bem aqui. Ah, é bem legal o lugar aqui. Bem valorizado assim. E assim, você olha, é uma coisa que é até estranho de ver, né? É que você tá na frente de uma praia, ó, tem poucos prédios, tem só alguns prédios ali, ó. Nada aqui, totalmente limpo. É até bizarro, né? Você tá numa orla de praia, né? E não ter prédios assim, ter só um ou outro. Aí aqui na frente tem um monumento, tá dizendo aqui que é monumento à consciência. Não pesquisei exatamente o que significa, nem sabia desse. E tem araras por aqui, ó, dá pra ouvir o barulho das araras. Acho que a gente vai ver, ah, já tô vendo uma aqui. É que, claro, o celular não dá, a câmera não dá para apontar direito, mas bem por ali, naquela vegetação ali, tô vendo uma daqui. É que não dá para ver com a câmera, ela se mexeu ali. E tem algum que tá para lá também. Bom, vou caminhar até a parte da orla agora, vamos ver como é que é ali. Porque ontem eu cheguei de noite, né, a gente veio de noite para cá e não deu para ter muita ideia, né, tava escuro. Agora eu vou ver direitinho como que é, e vou ver se eu consigo ver a arara ali. Ó, tem uma arara bem ali, a que eu falei, a que eu apontei de lá. Eu vou tentar chegar bem de mansinho. Já tô aqui no areião. Opa! Tô afundando o pé. Ela tá bem em cima daquela árvore ali. É que com o sol, provavelmente vocês não estão vendo direito. Eu vou tentar chegar mais perto. Ó, eu tô gravando com o celular. Aqui, ó. Com o celular dá pra ver melhor. Deixa eu ir com o meu dedo. Pera aí, atenção. Aqui, ó. Ó, tá se mexendo bem aqui. É que o sol tá batendo bem ali e não dá pra ver direito, mas é bem aqui, ó. Repara que ela vai se mexer. Eu ponho um círculozinho, alguma coisa. E tem outra em alguma árvore por aqui também, porque eu já escutei mais de um grito. Mas tá ali a danada. Na moral, eu não vou ficar ali esperando. Ó, ó uma aqui. Olha uma aqui. Voando ali. Fui falar com vocês e escutei o grito, ó, pousou naquela árvore, é azulona. Mas na moral, eu vou caminhar, se no caminho eu achar alguma eu filmo, eu não vou ficar parado aqui que nem um 2 de paus, esperando a arara ter boa vontade comigo. Eu vou dar uma andada aqui, areia aqui é ruinzinha. Vamos caminhar aqui e vamos mostrar pra vocês o lugar. Ô fias de uma égua, é só eu desligar a câmera, passou 3 por cima de mim. Uma aqui e 2 que estão indo ali. E a outra tá firme ali. Foi só desligar, começar a andar, passou 3 por cima de mim. O povo que tá ali tá tudo, oh meu Deus, ó, porque é bonita, né? Elas são azulzinhas, são muito bonitas. A distinta. Olha lá, olha lá, olha lá. E elas sempre andam de casal, o curioso é isso, né? Eles não andam tipo um sozinho, eles estão sempre em par. Bom, mas afinal vamos à explicação. Eu sei que muita gente deve estar estranhando, que fala assim, mas espera aí. Praia de Palmas, tipo, você tá em Tocantins, que fica no meião do Brasil,
Inclusive eu acabei de mostrar para vocês, lá na Praça dos Girassóis, o ponto geodésico do Brasil, quer dizer, eu estou exatamente no meio do Brasil. Palmas fica no meio do Brasil. E como assim praia? Porque Palmas tem um lago, isso aqui não é um rio, tá? Ao contrário do que muita gente possa pensar. Os bichos estão na cantoria ali. Palmas tem um lago, que é esse aqui, que é o Lago de Palmas. Esse lago aqui, na verdade, ele foi formado com a construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. É o lago dessa usina. Ele tem 172 quilômetros de extensão e a área total de 626 quilômetros quadrados. E ele é rodeado pela Serra do Lajeado, que acredito eu que seja aquela serrinha lá no fundo. Aqui tem uma ponte que atravessa... Só que assim, eu fui ver no Google Maps o que tem do outro lado, eu achei que tinha uma outra cidade, mas aparentemente é Palmas também, porque deve ser algum distrito de Palmas, porque basicamente tudo aqui o entorno é Palmas. Taquarussu é Palmas, o que está do outro lado eu acho que pertence a Palmas também, tem uma praia ali do outro lado. E uma coisa que pode chamar atenção, eu vou mostrar ali na frente para você. Caraca, olha isso aqui, os peixinhos pulando na água aqui. Tem um monte de peixe pulando, teve um que quase saiu da água. Caralho, que louco! Eu tava indo ali em direção para mostrar um negócio para vocês, bem aqui, começou a pular uns peixinhos, mas assim, eles pulando para fora da água. Teve uns que quase saíram, chegaram a bater aqui e voltaram. Que da hora! Pena que não deu tempo de filmar. Eu acredito que eu sei o motivo e já vou falar para vocês o que é. Eu tava indo até o local para mostrar para vocês quando aconteceu isso. Mas foi do nada, assim, começou um reboliço aqui na água, um monte de borbulho, de repente um monte de peixe pulou e uns dois vieram bater aqui no barranco e caíram de volta ali. Bom, o que eu ia mostrar para vocês é o seguinte, vocês estão vendo uma tela aqui? Toda essa tela aqui, essa extensão aqui, que ó, eu vou colocar no modo noturno porque tá com muita sombra agora. Tá vendo essa tela que vai daqui até ali e se estende por toda aquela parte? Pois é, essa tela aqui é para proteger os banhistas. Proteger os banhistas do quê? De piranhas. Sim, meus amigos, esse rio aqui, que na verdade não é o rio, só porque eu saí de lá acho que os peixes vão pular de novo. A água tá se mexendo lá, que se dane. Esse lago aqui é infestado de piranhas. Piranhas, aquele peixinho que ataca, inclusive parece que já teve relato de gente que foi atacada aqui, que se lascou. Então, se você quiser se banhar na água desse rio, desse lago, né, tem que ser dentro desse cercado, nessa área aqui, porque as piranhas não vêm até aqui. Elas são, esse cercado justamente protege as pessoas das piranhas. Então, eu acredito até que aqueles peixes que estavam ali pulando devia ser por conta, ou eram piranhas mesmo, porque eu não consegui ver, estava meio de longe, ou estavam sendo atacados pelas piranhas e estavam fugindo. Mas essa parte aqui é a parte onde se banha. E além disso, tem um passeio também que é bem típico daqui, quem vem para cá, que é um passeio que é a Ilha da Canela, que é algum lugar, eu agora não sei para que lado mas é ali para o meio do lago. O que é? É um lago artificial, tá? Foi criado por um cara lá, que ele basicamente construiu essa ilha e assim, o que tem para se fazer nessa ilha? Restaurantes, bares, é como se fosse um grande beach club, assim. Quem viu meus vídeos lá de Jericoacoara, que eu fui naquele Alquimiste, que ficava ali na Lagoa do Paraíso, é basicamente o mesmo princípio. Você pega um barco daqui até lá, não sei de onde eles saem, não tenho nem ideia, eu teria que, se fosse o caso, perguntar. Mas você pega um barco daqui até lá, não sei quanto custa, não sei se ele é pago ou se, por exemplo, se você consumir lá, ele é... Não, acho que você paga para ir nele. Depois, se eu achar o preço, eu ponho aqui na tela. E você passa a tarde lá, comendo, bebendo, ouvindo música, tem lugar para nadar. Também esse cercadinho, eles têm um cercadinho lá, que lá também no meio do lago tem as piranhas, então eles colocaram um cercado para proteger os banhistas. Você fica lá, dizem que não é um lugar barato, mas é aquela história de você pagar pelo CEP, né? Você está num lugar que nem no Alquimiste. As coisas eram meio caras, mas é aquilo, você está pagando num lugar diferente, tal, tem todo um contexto ali, né? Então, para quem quer tirar uma onda, passar uma tarde diferente, né? Vai para esse lugar aí e fica lá a tarde inteira. Como não me interessa muito, então não vou para esse lugar. E também eu só tenho um dia, se eu ficasse mais tempo aqui em
em Palmas. Talvez eu desse um pulo lá, mas como eu tô só hoje aqui, só tô dando uma explorada mesmo na cidade aqui, então não me interessou muito não. A orla vista daqui, ali é o lugar onde eu comi ontem, que eu falei, né, o Maria Beach. Ó, tem bastante lugar, ó, tem um pessoalzinho jogando peteca. Nossa, faz tempo que eu não vejo alguém jogar peteca. A galera tá ali, um monte de pássaros aqui, daqui a pouco as araras já começam a aparecer aqui pelas árvores. Já tem uma ou outra voando aqui, eu já mostrei ali embaixo. Provavelmente essas árvores tudo aqui devem ficar cheias de araras. Aqui é bem comum, né? Bem lá perto de onde a gente estava hospedado, lá do Airbnb também. A gente saiu no primeiro dia para ir tomar um café lá na padaria, de manhã cedinho, e passou um monte de arara voando. Ontem também a gente viu arara, tinha um João de Barro num poste bem em frente ao condomínio. Eu tirei até uma foto, vou ver se eu coloco aí, eu dei um zoom na foto, não ficou muito boa a qualidade, que câmera de celular não é aquelas coisas, né? O meu, pelo menos, não é muito boa. Também uma coisa que eu já não gostei muito aqui, eu tô na área de banho, tá? É isso aqui, ó. Parece que é meio lodo o lugar, ó. É esquisito. Parece que parece que é estranho, tem umas conchas aqui, mas é meio que um lodo, um limo, não sei que diabo é isso. Ó, e vai até ali, assim, pelo jeito. A água, inclusive, é meio turva. Tem esses matinhos, claro, sujeira, né, que o ser humano é desgraçado. Deve ser muito agradável nadar aqui não, vou ser sincero. Não. Eu já não estava pensando em entrar mesmo, eu já não vim pensando em entrar na água. Primeiro que eu não quero molhar a roupa, né, como meu voo é hoje. Se eu fosse ficar um dia a mais aqui em Palmas, até mergulharia e deixaria a roupa secando até amanhã. Opa, tem alguma coisa se movimentando aqui. Alguma coisa veio até aqui, não sei se um peixe. Veio alguma coisa e se movimentou aqui, mas já foi embora. Espero que não seja piranha, que elas tenham furado a rede ali, a tela de proteção. Mas assim, eu já não ia nadar mesmo. Agora vendo essa água aqui então, e fora que tá bem poluído o lugar. Ó, saco plástico, madeira ali, tem garrafa enterrada, balde, isopor. Também o ser humano vai tomar naquele lugar, viu? Ô bicharada desgraçada. Mas por si só o lugar não parece ser... O local não parece ser muito bom para nadar não. E as araras tão firmes lá naquelas árvores lá. Mas não vou até lá não. Espero que o que eu gravei dê para vocês terem uma ideia. Bom, tô gravando com o celular porque eu vou fazer um time-lapse do pôr do sol. E ó, primeira vez que eu vou fazer com a câmera. Já pus ela aqui, ó. Tá gravando. Eu não costumava fazer com a câmera, eu sempre fiz com o celular porque a GoPro não tinha bateria para isso, né? Era bem ruim. Só que a bateria dessa câmera é boa e eu acabei de colocar uma nova, porque a anterior já estava meio que acabando, né? Então eu pus uma bateria nova e agora vamos testar, vamos ver como que é o time-lapse nessa câmera. Pronto, gravei o pôr do sol ali para testar. Não deixei até o fim porque não vai ter aquele pôr do sol, o sol já sumiu antes mesmo de cair no horizonte, né? Como o cara falou, ia estar meio poluído hoje. Vou dar uma caminhada aqui no calçadão. Ó, tem um calçadãozinho legal aqui também. Não sei se é ciclovia, porque tem uma faixa que é de bicicleta aqui, eu acho. Eu acho que esse lado é para bicicleta e o resto é para pedestre. Não entendi bem, mas tem um calçadãozinho aqui. E tem outro calçadão ali de cima. É interessante a estrutura aqui, bem legal. Não achei que era assim, não. Tinha visto uns vídeos, mas não me aprofundei muito. Mas é bem interessante o lugar aqui. E ao longo do caminho você vê que tem bastante carrinhos, barraquinhas, coisas para comer. Vou ver se eu como alguma coisa também, já que eu não almocei hoje. Agora tá começando a dar um pouquinho de fome.
Preciso achar um lugar para comprar alguma coisa para levar. Eu joguei no Google Maps aqui padaria, mercado, e parece que tá meio ruim a coisa. O mercado, assim, que eu achei perto do meu hostel é um shopping que tem ali, shopping Capim Dourado. Tem um Big, um supermercado Big. Talvez eu vá ter que apelar de ir lá no Big e comprar alguma coisa. Espero que tenha algum salgado. Senão eu compro pão, presunto e queijo mesmo e taco pra dentro. Que é muito bom também. Compro um tomatinho para dar um, né? Para levar para poder comer, né? Mais tarde. Que vai dar fome mais tarde, com certeza. Vou ver se eu já encho com alguma coisa agora. Ó, mais uma vez cheguei aqui naquele calçadão principal. E ó, tem bastante barraquinha de churrasco. Tá tendo algum... Ah não, aqui é coisa de criança. Ó, dogão, pastel. Tem bastante coisa para comer por aqui pela orla. Como eu falei, vou ver se eu como alguma coisa. Não sei se eu tava afim mesmo de refeição, de bater arroz, feijão, coisa assim. Então talvez algum negócio desses aí já quebre o galho para mim. Eu acabei sentando nesse quiosque de cachorro quente aqui. Aí tem uns cachorro quente legal aqui, tem uns que fala que é gourmet. Peguei um aqui que tá bruto, ó. Pão, deixa eu ver se eu filmo direito. Pão, carne seca, presunto, queijo, milho e batata palha. Quinzão, não tá caro não. O comum é de 8 a 12 reais, o normal, né? Tem um aqui que é presunto e queijo. Pô, esse aqui vem até carne seca. Tá bom, não tá ruim não, ó. Tem com frango desfiado. Tem umas opções boas aqui. Tem uns lanchinhos que também não tá caro, ó. O X-tudo é 18 conto, misto quente 10. Por ser na praia, na orla, né? Lá na praia, lá onde eu moro, estaria o dobro disso. Ó, o outro lado tem pastéis também. Ó, na faixa de 8, 10, 11, 9. É, pelo lugar não tá caro não. Já pedi esse bruto aqui. Ver se eu dou uma forradinha. E aí vou ver se eu vou no mercado e compro alguma coisa para levar no avião, né? Para comer no aeroporto, comer no avião, enfim. Para não ficar com fome. Porque comer... Ah! Tem a sala VIP do Inter. Então eu vou me preocupar em comer algo agora, forrar. Vou comprar... Não, tá filmando. O cara pensou que eu tava filmando ele ali. Ver se eu compro alguma coisa, mas não vou comprar tanto, que eu vou dar uma forrada lá na sala VIP também. Pego só um bagulho ou outro para levar. Não, vai dar bom. Acho que vai dar bom. Então, não precisa me preocupar tanto não. Pedi aquele cachorro quente, peguei uma coca, comi. Aí fui pedir mais um pastel, porque o cachorro quente não tapou nem a cara e do dente. Meu, eu já tava mais de meia hora ali esperando os caras fritar o raio do pastel, nada. Os caras fritaram o pastel pra eles. Tanto o cara do lá de dentro quanto o rapazinho que tava atendendo. Estavam comendo pastel e nada. Aí agora eu vi o horário e falei, vou desistir. Porque, pô, também ficar um ano esperando. Aí quando eu fui lá pagar, falei, suspende aí. Ah, não, já preparamos aqui, agora só falta fritar. Falei, não, deixa quieto. Valeu, eu tô com pressa. Porque assim, eu já quero... Só que eu tô com fome, né? Eu não comi. Vou ver se eu passo, vejo alguma coisa rápida por aqui, um carrinho com alguma coisa já pronta. Peço, pego, como. Vou dar um pulo ainda no mercado lá do shopping. Que eu ver se eu compro alguma coisa pra levar. E vou pro hostel, porque eu quero tomar um banho. Quero dar uma descansada, né? Ficar de boa, pôr minhas coisas para carregar. Quero já arrumar, organizar minhas mochilas, né? Porque tem aquela questão de o que vai no avião, o que não vai. Então, vou organizar tudo. Bom, já chamei um aplicativo aqui. Queria ficar mais um tempo aqui dando uma caminhada, mas primeiro, os mosquitos aqui estão... A sorte que eu tava com o resto de repelente aqui na mochila. Tô olhando pro celular para ver se o carro já aceitou. Os pernilongos aqui... Então, eu ia falar, eu tô com o resto de repelente aqui na mochila. Deu uma salvada. Mas assim, tá cheio de pernilongo. Aqui é cheio, infestado. Ontem à noite, quando a gente foi no Dona Maria Beach ali, a gente foi sentado lá de fora primeiro e tava apinhado. A gente teve que ir pro lado de dentro, porque lá dentro não tinha ar-condicionado, tava até melhor. Então, aqui tem bastante, tá? E agora eu tô aqui também
Passei repelente, mas mesmo assim eles já estão começando a atacar. Então eu já vou sair fora, chamei um aplicativo para ir nesse mercado, eu vou num Big que tem dentro do shopping lá, que é Shopping Capim Dourado, é pertinho da minha hospedagem. De lá eu vou andando mesmo pro hostel. Nossa, demorou muito, eu tava no 99, demorou pra caramba. Mudei pro Uber, a moça tava estacionada do lado. Foi o oposto, eu fiquei no mínimo uns 10 minutos tentando chamar, nada. Aí fui pro Uber, era R$2 mais caro. Tinha uma motorista na frente. Ele, bom, vim pro shopping aqui, ó. Esse é o shopping aqui de Palmas, é o Capim Dourado. Ó, parece ser grande. Vou aqui no Big, no supermercado, ver se eu encontro alguma coisa pra levar hoje. Vamos lá, tem restaurante. Ver se eu pego até alguma comida pronta, se tiver. Vou mostrar um pouco aqui o shopping. Comprei uns negócios ali no supermercado, uns salgados para levar. Mostrar aqui como é que é o shopping. Shopping é shopping em qualquer lugar, não tem muito o que fazer. Shopping é tudo parecido. Mas só para vocês terem uma noção, até que é bem grande assim. Parece um shopping bem legal aqui, esse de Palmas. Bom, já saí do shopping, acabei jantando aqui mesmo. Aquele cachorro quente não fez nem vento em mim. Aí fui na praça de alimentação, depois que saí do mercado, comi num Girafas ali mesmo, peguei um prato ali, mais simples. Pelo menos já comi uma refeição, melhor do que comer lanche, né? Você come uma comida de verdade. Agora eu vou caminhar até meu hostel, que é 1 quilômetro daqui, é pertinho. E aí vai ser correria, vou tomar um banho, já vou separar minhas coisas, vou carregar o que eu tenho que carregar, ver se eu descanso pelo menos por umas 2 horinhas, se eu tiro umas 2 horinhas de cochilo, que dá, né? Carregar tudo, descarregar a câmera, fazer tudo que eu tenho que fazer, separar as coisas nas mochilas, né? Tem coisa que agora eu já vou organizar no modo aeroporto, né? E é isso. Meia-noite naquele dia. Bom, já tô aqui no hostel, já acabei jantando ali no shopping, como eu falei, voltei pro hostel, tomei banho, pus minhas coisas para carregar, dei uma descansada, uma dormidinha de 1 hora mais ou menos. Agora já tô com tudo pronto, já são 10 para meia-noite, vou chamar um carro agora, já vou pro aeroporto, me despedindo aqui de Tocantins, de Palmas, de tudo, né? Agora eu volto para São Paulo. Hostelzinho muito bom. Pena que eu só fiquei, nem desfrutei dele, né? Porque eu só cheguei, descansei um pouco, fui pra rua e voltei agora. Então tem piscina, tem rede, parece bem legalzinho o hostel, bem gostoso aqui o lugar. Um lugar sossegado, tranquilo, ele não fica numa área central, fica numa rua isolada. Mas se eu voltar um dia em Palmas, sei lá, para fazer algum rolê aqui, com certeza é o hostel que eu vou ficar. Os 2 senhores, o casal que toma conta aqui, muito simpáticos, foram bem atenciosos no pouco tempo que eu tive de contato com eles. Ó, tá tudo escuro, tô gravando até aqui fora, porque tem gente dormindo essa hora, né? Então, ainda bem que eu tenho o microfone, agora o microfone dá uma melhorada, né? Não preciso falar gritando. Agora eu vou chamar o aplicativo aí, já deixei a chave ali em cima do balcão. Para abrir o portão tem um negocinho ali na cozinha, né? Tipo interfone, né? Que você aperta o botão e ele desbloqueia ali. Então agora chamar aqui e vamos para o aeroporto. Só que eu vou encerrar o vídeo por aqui agora, vou finalizar, porque aí eu quero gravar o conteúdo mostrando toda a viagem, todo o processo de viagem que eu vou fazer. São 4 voos que eu vou fazer, tá? Até segunda-feira vão ser 4 voos, quer dizer, vai ser cansativo, mas foi por gosto, né? Ninguém me obrigou a isso, então eu optei. Então vai ser Palmas, São Paulo, e depois lá de São Paulo eu vou desenrolar mais 3 voos até chegar no meu próximo destino. Vocês vão acompanhando aí, então vou fazer um vídeo separado, tá? Então espero que tenham gostado desse dia em Palmas, né? Do que fazer em Palmas. Basicamente não tem muito o que fazer na cidade, né? A cidade não tem muitos atrativos, assim, basicamente gira em torno ali da Praça dos Girassóis e a Praia da Graciosa ali, que nem achei assim, o lugar é legal, mas a praia mesmo eu não gostei muito não. É pequena e não gostei do local de nadar, achei bem ruim, tanto que eu não vi ninguém nadando ali.
Mas é isso, diz que tem outras praias aqui, Praia do Prata, tem uma outra mais para baixo, tem a tal Ilha da Canela também, que eu não fui. Mas é isso, então, vamos lá, já falei demais, vamos partir então. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se não for inscrito ainda, por favor, considere se inscrever aí para dar uma forcinha para nós aí, para o canal continuar crescendo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém aí que gosta de viagens. E nos vemos no próximo vídeo. Então, tchau.